Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje, eu quero abordar um pouco sobre a questão de apostasias, heresias, divisões doutrinárias dentro das igrejas e aí perante todo esse cenário, vem a questão que não dá para ser calada, né? Jesus realmente é um Deus eficiente? Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Diogo Pompeu, que ele sempre manda mensagem para mim, pô, tá sumido, não tá fazendo mais vídeo. Quero também mandar um abraço para o amigo Paulo lá de Portugal, para o seu José Augusto e também para o André Lázaro, que sempre são amigos que estão questionando, e demais outras pessoas, né? Não tem como abordar todo mundo, porque senão fica muito extenso. Mas, enfim, direto ao assunto que eu quero tratar aqui, fazendo uma reflexão cética, né, uma reflexão ateísta e religiosa, eu me deparei com uma questão, com algo em mente. Jesus é um Deus eficiente? Bom, todos os ateístas sabem que não, mas os cristãos, os amigos religiosos, aquelas pessoas que têm uma fé no Deus bíblico, uma fé na Bíblia, uma fé em Jesus, que frequentam uma igreja, uma denominação, que se dedicam a um trabalho religioso cristão, acredita que sim. Acredita simplesmente por intermédio da fé. Se a gente analisar a realidade, a gente vai perceber que não. E um dos motivos, um bom argumento que mostra claramente a ineficiência de Jesus como Deus, é a forma que a sua igreja, se conduziu nesses 2000 anos de história. Uma das coisas que, por exemplo, me fez sair de uma denominação na qual eu frequentei por mais de 10 anos, foi descobrir que essa denominação, uma grande igreja neopentecostal, na qual eu prefiro não dizer o nome, essa grande igreja neopentecostal, na qual eu dediquei meus dízimos, minhas ofertas, meu tempo, meu trabalho, meu suor, era uma igreja na qual ela não seguia o evangelho de Jesus, ela não seguia os ensinos de Jesus verdadeiramente conforme são relatados nos evangelhos. E quando eu descobri isso, rapidamente mudei de denominação. Procurei uma outra igreja na qual se aproximasse mais dos evangelhos, se aproximasse mais de Jesus, dos ensinos dele. O que, por exemplo, essa denominação que eu frequentava, o que acontecia muito lá dentro? Os pastores, os líderes religiosos daquele local, eles costumavam dizer que você, para alcançar uma determinada bênção, tinha que dar um grande valor em dinheiro. Um valor que você às vezes não poderia. Você tinha que deixar de pagar um aluguel, uma conta, deixar de comprar uma comida, uma roupa, ou vender algo na qual você tinha um grande apreço para você, um apreço sentimental ou algo de grande valor financeiro, e pegar esse dinheiro e entregar na igreja, que isso chamaria a atenção de Deus e Deus seria obrigado a te dar o que você estava querendo, o que você precisava, o que você desejava. Fora também práticas do tipo utilizar sal grosso para expulsar o mal da vida, enfim, correntes de campanha, ou seja, você tinha que frequentar a igreja determinados dias da semana e isso faria com que você alcançasse uma bênção. Então, ou seja, analisando biblicamente, principalmente dentro dos evangelhos, não tinha nada com que corroborasse para isso, né? E os pastores dessa igreja, eles utilizavam as campanhas deles com versículos, às vezes com parte de versículos isolados da Bíblia, totalmente fora do contexto, para justificar uma campanha, uma arrecadação de dinheiro, enfim. Ou seja, eles pegavam e faziam uma deturpação da Bíblia. E aí eu aprendi que isso era heresia.
Tipo, os caras, eles tinham uma finalidade para o trabalho da igreja, e para alcançar esses objetivos não importa, não havia importância se eles pegar a mensagem bíblica e distorcer aquilo. Isso é uma prática muito comum das igrejas. E uma igreja acusa a outra de heresia, de apostasia. Tal igreja se desviou da fé. Por exemplo, o evangélico fala que a igreja católica é apóstata, é herética porque é desviada da fé, não segue a Bíblia e tal. O católico vai falar que o protestante, os evangélicos, são todas seitas, são heréticas, são apóstatas, não seguem verdadeiramente a fé cristã. E uma igreja acusa a outra, né? Principalmente no mundo protestante evangélico, todas as igrejas que surgem nesse meio surgem da insatisfação de uma outra anterior, né? E assim você tem esse leque imenso de igrejas e uma critica a outra falando que a tal igreja não professa uma fé verdadeira porque faz tal tipo de ato. Tal igreja não é verdadeira porque tem revelação. Tal igreja não é verdadeira porque não pede o dízimo. Tal igreja não é verdadeira porque utiliza a ruda para expulsar demônio. Enfim, uma acusa a outra. Agora vem uma grande questão. Quem fundou a igreja? Todos dizem que a verdadeira igreja, existe uma verdadeira igreja invisível, que essa é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Só que essa igreja invisível e imaginária, tá, que só existe na imaginação de alguns crentes, tentando justificar a sua possível decisão de fazer parte de uma determinada denominação, porque agrada a ele, porque as pessoas visam frequentar uma igreja por escolha, simplesmente por a satisfação e massagem do próprio ego, tá? Então, ou seja, as pessoas elas criam uma concepção de Deus e Jesus de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniências e interesses, e ela vai frequentar uma determinada igreja que agrade a ela. Então, ou seja, se a pessoa é moralista, ela vai procurar uma igreja de doutrinas e disciplinas rígidas, moralistas, né? Se a pessoa quer uma igreja para ficar rica, ela vai frequentar uma igreja que prega a teologia da prosperidade. Se a pessoa quer uma igreja que eu posso usar uma tatuagem, um cabelo grande, um brinco, um alargador, enfim, vou para uma igreja mais liberal. Ou seja, as pessoas elas vão procurar uma igreja que agrade o ego dela, molde, que ela se sinta bem, que ela se sinta confortável com o que ali dentro é pregado, com o estilo de vida cristã que aquela igreja aprova. Essas diferenças vão criar, no ponto de vista de uma outra igreja, um ponto de vista herético, um ponto de vista de crítica. E aí vem uma pergunta. Nesse tipo de ocasião, onde que está Jesus? Por que Jesus não resolve essas heresias? Porque quando uma igreja acusa a outra, é uma acusação grave. Do tipo, tal igreja é desviada e as pessoas que estão lá dentro estão com a sua salvação, a salvação das suas almas em risco. Ou seja, isso dentro do mundo cristão é uma acusação grave, porque perda da salvação implica a alma eterna da pessoa ir parar no inferno, sofrer eternamente no fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre. E às vezes tem pessoas que frequentam tais denominações que são ditas heréticas, porque geralmente seita é a igreja ou religião alheia. No caso do cristianismo em si, no caso das igrejas, né, assim, de um modo geral, existe essa grave acusação. E outro dia discutindo com uma colega minha de rede social, ela é desigrejada. E aí eu peguei e falei para ela, por que Jesus não resolve as heresias? Por que Jesus não aparece e não acerta as heresias? Por que ele não mostra a verdade que deve ser seguida? Porque a verdade de uma igreja é diferente de outra. Tem igrejas que falam que para você ser salvo, você tem que dar o dízimo. Tem outras igrejas que falam que não, você não precisa dar o dízimo para ser salvo. Tem igrejas que falam que o batismo verdadeiro é por imersão. Tem outras que falam que o batismo verdadeiro é por aspersão. Tem igrejas que dizem que se a mulher usar um brinco, ela está condenada ao inferno. Tem outras igrejas que dizem que não, ou seja, existem diversas contradições. E as pessoas, os crentes,
se ele tentar ousar questionar aquilo, ele fica perdido. Porque é uma doutrinação totalmente bagunçada e contraditória de uma igreja para outra. Agora vem a pergunta, por que Jesus não aparece para resolver isso? Ou seja, a pessoa não soube responder. Ou a pessoa vai falar, não, é porque isso é necessário acontecer, faz parte, tipo, a Bíblia previu isso. Só que aí que está a questão. Quantas pessoas que são enganadas por esse sistema, por esse tipo de coisa? Bom, para falar a verdade, o cristianismo em si, como qualquer outra religião, é uma enganação, uma ilusão. Mas o cristianismo em especial, que baseia a fé em cima de ressurreição de um morto, coisa que todo mundo sabe que não existe. Então, a base original do cristianismo já é uma enganação, que é uma crença baseada em ressurreição de pessoas que já morreram, que morrem. Você tem diversas denominações baseadas em cima dessa crença e, através da Bíblia, que é um livro que contém diversas deturpações, contradições, incoerências, distorções, a Bíblia é um leque aberto para que as pessoas leiam determinada passagem dentro dela e tenham uma interpretação diferente de outra, o que causa confusão. Aí a pessoa vem falar que Jesus permite isso. Isso demonstra claramente uma ineficiência, porque Jesus ele é tido como um Deus perfeito, um Deus sem erros. Mas tal tipo de cenário que você encontra dentro das igrejas cristãs denota claramente uma bagunça. E isso compromete o que o cristão, teoricamente, deveria mais priorizar e se preocupar e cuidar, que é a questão da salvação da alma. Porque, como eu falei, tem igrejas que falam que dízimo tem que ser dado obrigatoriamente, depende da salvação. Pessoa que não dá dízimo, ela é ladrona e vai para o inferno. Tem outras igrejas que falam que o dízimo é algo de lei, que é algo dispensável, que não é necessário. Tem igrejas que falam que se a mulher colocar uma calça jeans, a mulher vai para o inferno. Tem igreja que fala que se o homem jogar futebol, ele está condenado ao inferno. Tem outras que falam que o homem deve praticar esporte. Ou seja, é uma bagunça. É algo totalmente... Enfim, é um verdadeiro malabarismo. As igrejas não são uma só. O crente, às vezes ele mora num determinado lugar, ele tem que caminhar ou pegar um carro ou uma condução para ir numa igreja de 20, 30, 40, 50 quilômetros de distância. Sendo que nesse caminho da casa dele até a igreja que ele vai, ele passa por diversas igrejas e ele não entra lá, porque a igreja lá que ele passa na frente não agrada a ele. Não é a igreja que ele se sente bem. Pô, mas Jesus não está em todas as igrejas? Por que o crente ele tem que ir numa igreja longe? Por que o católico ele tem que fazer caminhada, romaria, até Aparecida do Norte? A pessoa às vezes sai da capital de São Paulo, vai de joelho pela Dutra, até Aparecida do Norte, às vezes é atropelada por um caminhão desgovernado, mostrando claramente, de forma ineficiente, que Deus, Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, não protege o romeiro. Tem pessoas que frequentam uma igreja, a pessoa às vezes mora lá no interior, tem que vir para a capital para ir na sede da igreja, né? A sede mundial da igreja dele. Às vezes a pessoa ela frequenta uma igreja adventista, às vezes não tem uma igreja adventista na cidade dela ou no bairro, ela tem que ir não sei lá onde para ir numa igreja adventista. Às vezes a pessoa é presbiteriana, tem que caminhar, tem que pegar um carro, tem que pegar uma condução para ir não sei lá onde. Porque perto da casa dela só tem igreja pentecostal. Eu não vou em igreja pentecostal. Mas peraí, Jesus não está em todas as igrejas? Se Jesus está em todas as igrejas, Jesus é um só, por que você tem que se deslocar? Sendo que tem, às vezes, igreja, né, colado na casa da pessoa, do lado da casa da pessoa, mas a pessoa não vai naquela igreja, porque não é ali que eu conheci Jesus. Mas, porra, Jesus não está ali? Jesus não é um só, não está em todo lugar? Por que você tem que se deslocar a não sei quantos quilômetros, ter despesa com combustível, com condução, né, para ir na igreja? Então você percebe claramente, através desse tipo de cenário, que a religião verdadeiramente é uma ilusão, é uma enganação.
Não tem outro nome para qualificar isso. Eu não estou aqui apregoando o fim da religião. Ah, não, a religião tem que acabar. Não, porque eu sei que tem pessoas que necessitam da religião para sobreviver, para viverem, para ter uma certa alegria na vida. Às vezes a pessoa, o cara já viveu numa vida criminosa e através da religião o cara tá de boa, então deixa ele ali. Mas para as pessoas lúcidas, para as pessoas que chegaram ao estágio de questionar, e que é através do questionamento é que a pessoa às vezes ela se desperta da religião e ela passa para o lado irreligioso, que aí a gente engloba ateístas, agnósticos, ateus, apateístas. É uma comunidade composta por pessoas que se questionam, por pessoas que fazem investigação antes de abraçar uma ideia, uma causa, ou um determinado tipo de movimento. Então, é isso que eu estou trazendo em questão. Jesus realmente é um Deus eficiente? Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que não. Jesus, qualquer pessoa no lugar de Jesus, provavelmente faria um trabalho muito melhor nesse campo da igreja. A noiva, né? Qualifica Jesus como noivo e a igreja como a noiva. E como que é essa noiva de Jesus? Aí as pessoas dão a desculpa. Não, porque a igreja verdadeira de Jesus é invisível. Tá, se a igreja verdadeira de Jesus é invisível, por que você precisa se deslocar não sei quantos quilômetros para ir numa determinada igreja? Sendo que no caminho, no trajeto, até a sua igreja, você passa na frente de diversas outras e você não entra. Isso demonstra claramente que as pessoas, elas, assim como elas criam o seu Jesus, a sua igreja, o seu Deus, de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse, as pessoas também frequentam uma igreja de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniências e interesses. Muito obrigado a todos.